Imagine por um instante que existe uma chave invisível guardada dentro de você, capaz de abrir portas para riquezas, oportunidades e abundância ilimitada. Napoleon Hill dedicou mais de 20 anos pesquisando milionários, empresários e visionários para descobrir por que alguns acumulavam fortunas, enquanto a maioria permanecia na escassez. Em seus livros e palestras, ele deixou pistas, metáforas e até códigos escondidos que muitos não percebem. O mais poderoso deles é o código da mente que atrai dinheiro sozinha. Este vídeo não é apenas sobre dinheiro, é sobre entender a engrenagem mental que ativa uma lei universal. Aquilo que você pensa com intensidade, acredita com fé e sente com emoção, se transforma em realidade concreta. É nesse ponto que a espiritualidade e a ciência se encontram. Hill afirmava que a pobreza começa na mente e que a riqueza também nasce ali. O código é como um programa oculto. Quando você aprende a ativá-lo, o dinheiro começa a fluir por meio de ideias, pessoas e circunstâncias que antes não apareciam. Não é magia barata, é a matemática da mente somada à fé que move montanhas. Antes de revelar passo a passo, já te peço, se inscreva no canal agora mesmo. Aqui você encontra conteúdos raros que unem Bíblia, filosofia e sabedoria prática de Napoleon Hill para transformar sua vida financeira e espiritual. Inscrever-se significa receber lembretes constantes de que você é capaz de criar uma nova realidade. Imagine que existe dentro da sua mente um cofre secreto, guardado por códigos invisíveis que poucos conseguem decifrar. Esse cofre não armazena ouro físico nem títulos de riqueza, mas contém algo muito mais poderoso: a capacidade de atrair o próprio dinheiro até você. Napoleon Hill dedicou mais de 2 décadas da sua vida a investigar os maiores milionários de sua época. Ele entrevistou Andrew Carnegie, Henry Ford, Thomas Edison e dezenas de outros homens que transformaram o mundo e acumulavam fortunas aparentemente inalcançáveis. O que ele descobriu é que o segredo não estava apenas na inteligência ou nas oportunidades externas, mas em uma programação mental que funcionava como um código silencioso. Hill percebeu que aqueles homens tinham crenças, hábitos, formas de pensar e padrões emocionais que criavam uma espécie de imã invisível. Esse imã atraía ideias, pessoas e recursos certos no momento certo. É como se a mente deles estivesse sintonizada em uma frequência exclusiva de prosperidade. E a verdade chocante é que qualquer pessoa pode aprender a sintonizar nessa mesma frequência. O dinheiro não é apenas uma moeda, ele é energia. Ele circula em direção a quem consegue vibrar em harmonia com ele. Esse é o código da mente que atrai dinheiro sozinha. Ao longo deste vídeo, você vai entender cada parte desse código e como aplicá-lo no seu dia a dia. Prepare-se, porque não estamos falando de truques superficiais, mas de uma mudança profunda de mentalidade que pode alterar para sempre sua realidade financeira. Antes de continuarmos, já faço um convite. Inscreva-se no canal agora mesmo. Este é o espaço onde unimos sabedoria espiritual, princípios bíblicos e os ensinamentos atemporais de Napoleon Hill, para abrir seus olhos para as riquezas que já estão ao seu redor. Cada vídeo é como uma peça de um quebra-cabeça que vai completar o quadro da sua prosperidade. Se você sente que está no momento de dar um salto quântico na sua vida, clique em inscrever-se. Ative as notificações e caminhe conosco nessa jornada. Agora vamos mergulhar no primeiro elemento desse código: o desejo ardente. A fé organizada, o campo magnético da riqueza. Napoleon Hill afirmava que o desejo por si só é apenas o ponto de partida. É a faísca inicial, mas sem combustível e sem direção, ele se apaga facilmente. O que transforma esse desejo em força criadora é a fé.
Mas não qualquer fé vaga, e sim uma fé organizada, estruturada, repetida e direcionada ao objetivo de prosperidade. A fé, segundo Hill, é o campo magnético que envolve a mente e atrai para dentro dela tudo aquilo que está em sintonia com sua vibração. É como se cada pensamento fosse uma onda elétrica que sai da sua mente e circula pelo universo. Quando essa onda é carregada pela fé, ela retorna multiplicada em forma de oportunidades, contatos, ideias e recursos. Por isso, a fé não é apenas crença religiosa, é a ciência de criar convicção tão profunda que nada consegue apagar. A mente subconsciente funciona como um servo silencioso que nunca questiona, apenas obedece. Ele aceita como verdade tudo aquilo que é repetido com emoção. Se você repete constantemente frases de fracasso, medo e dúvida, sua fé se organiza em torno da escassez e é exatamente isso que você atrai. Mas quando você repete frases de prosperidade, visualiza cenários de riqueza e se emociona ao imaginar seu sucesso, a fé começa a organizar esse padrão dentro do subconsciente. Hill dizia que a fé pode ser desenvolvida pela afirmação repetida de ordens à mente. É um treino. Ninguém nasce com fé inabalável, mas todos podem cultivá-la. Imagine que você possui uma antena invisível na sua mente. Essa antena transmite seus pensamentos e recebe sinais do universo. Se a antena estiver enferrujada pela dúvida e pelo medo, ela só captará estática, ruído, oportunidades confusas que desaparecem rapidamente. Mas se a antena estiver polida pela fé organizada, ela captará sinais claros e fortes de prosperidade, guiando você como um GPS espiritual. Essa é a lógica por trás do campo magnético da fé. Para organizar sua fé, você precisa de 3 passos: repetição, emoção e ação. A repetição fixa a ideia no subconsciente. A emoção dá vida à ideia, tornando-a irresistível para a mente. A ação confirma ao universo que você está disposto a caminhar em direção ao que acredita. Esses 3 elementos criam uma engrenagem poderosa que transforma pensamento em realidade. A Bíblia reforça isso ao dizer: se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará. Essa metáfora não fala de mover montanhas de pedra, mas montanhas de dificuldades, dívidas, escassez e limitações. O que Hill fez foi traduzir essa verdade espiritual em linguagem prática para a conquista da riqueza. Quando você crê de verdade, você se torna um imã vivo. As portas se abrem, pessoas certas aparecem, ideias brotam em sua mente e o dinheiro começa a circular em sua direção. O ponto crucial é compreender que a fé organizada não acontece por acaso. É necessário dedicar tempo diário para programar a mente. Isso inclui ler afirmações escritas, visualizar cenas de abundância, orar com convicção e falar palavras de poder. Cada vez que você faz isso, você grava no subconsciente mais uma camada de fé. Com o tempo, essas camadas criam uma armadura mental que o protege contra dúvidas externas e fortalece sua certeza interior. Napoleon Hill dizia que o fracasso da maioria não acontece por falta de inteligência, mas por falta de fé suficiente para sustentar o desejo em meio às adversidades. Muitos desistem na primeira dificuldade, porque não treinaram sua fé. Mas aqueles que cultivam a fé organizada continuam firmes, mesmo quando as circunstâncias externas parecem contrárias. É nessa perseverança que a riqueza começa a se manifestar. A fé também é responsável por transformar medo em coragem. O medo é a força que paralisa e destrói, mas a fé é a energia que cria movimento. Quando você acredita de forma organizada, você age sem hesitar. Você investe mesmo diante da incerteza, você fala com confiança e o mundo responde à sua ousadia. Essa ousadia não é arrogância,
É certeza silenciosa de que o código já está ativado em sua mente. Pense agora. Como está sua fé? Você acredita de forma vaga, apenas esperando que algo aconteça, ou você organiza diariamente sua mente para acreditar na prosperidade? Se ainda não faz, comece agora. Escreva frases poderosas como: eu sou digno da riqueza. O dinheiro flui constantemente para mim. Minha mente é um ímã para a prosperidade. Leia essas frases em voz alta todos os dias, com emoção e convicção. Visualize-se vivendo já a vida que deseja, agradecendo como se já fosse realidade. Esse simples hábito reprograma seu subconsciente e fortalece seu campo magnético de fé. Lembre-se, o desejo é a semente, mas a fé é o solo fértil. Sem fé, a semente seca. Com fé organizada, a semente cresce, floresce e dá frutos de abundância. É por isso que Hill dizia que a fé é o maior ativo de um homem rico. O dinheiro pode ir e vir, mas a fé organizada permanece, atraindo sempre novas oportunidades. A mente que aprende a acreditar de forma inabalável se torna uma fonte inesgotável de prosperidade. Pare um instante e reflita. Já houve momentos em sua vida em que você acreditou com tanta força em algo que parecia impossível, mas que acabou acontecendo? Essa é a prova de que o código funciona. Se isso aconteceu uma vez, pode acontecer de novo, agora em escala muito maior. Com desejo ardente e fé organizada, você já ativou metade do código da mente que atrai dinheiro sozinha. O subconsciente, como cofre secreto. Se o desejo é a semente e a fé é o campo magnético que organiza a energia, o subconsciente é o cofre secreto onde todo esse poder é armazenado e multiplicado. Napoleon Hill foi enfático ao afirmar que o subconsciente não distingue entre pensamentos positivos ou negativos, entre riqueza ou pobreza. Ele apenas recebe aquilo que você coloca nele com emoção e repetição e transforma em realidade. É como um terreno fértil que aceita qualquer semente. Se você planta medo, insegurança e dúvida, colherá escassez, fracasso e dívidas. Mas, se planta fé, abundância e coragem, a colheita será de oportunidades, riqueza e liberdade. O subconsciente trabalha dia e noite, sem descanso, moldando sua vida de acordo com as ordens que recebe. O detalhe é que ele não entende ordens vagas. Ele precisa de imagens claras, específicas, carregadas de emoção. Hill dizia que o subconsciente é como um tesoureiro invisível. Você entrega a ele as ordens em forma de afirmações, desejos definidos e pensamentos carregados de fé. Ele guarda essas ordens no cofre e, silenciosamente, organiza as circunstâncias para materializar o que foi depositado. Esse processo é invisível, mas inevitável. Muitos não percebem que são eles mesmos os responsáveis por suas limitações financeiras, porque, sem saber, colocam todos os dias dentro do cofre subconsciente sementes de fracasso. Ao reclamar da falta de dinheiro, ao repetir que as coisas estão difíceis ou que nunca conseguem prosperar, estão ativando o código da escassez. O subconsciente registra essas ordens como leis e começa a criar exatamente aquilo que você teme. O código da mente que atrai dinheiro sozinho só funciona quando você se torna o guardião consciente desse cofre. Isso significa vigiar pensamentos, escolher palavras e alimentar emoções que reforcem a prosperidade. O subconsciente é extremamente influenciável. Ele aprende por repetição. É por isso que Napoleon Hill recomendava a prática diária de afirmações escritas, repetidas em voz alta, com emoção e clareza. Ele não sugeria isso como um ritual mecânico, mas como um método científico de gravação mental. Assim como uma senha digitada várias vezes ativa um cofre físico, a repetição das ordens certas ativa o cofre subconsciente. Outro aspecto importante é que o subconsciente se comunica por imagens.
Quando você visualiza seu objetivo, cria na mente uma cena nítida de já possuir o que deseja. Você está gravando um holograma no cofre interno. Esse holograma passa a ser interpretado pelo subconsciente como realidade, e ele mobiliza todas as forças disponíveis para transformar aquela visão em fato. É como se você tivesse contratado um exército silencioso que trabalha nos bastidores, atraindo oportunidades, conectando você a pessoas certas e impulsionando sua intuição para tomar decisões lucrativas. A Bíblia confirma esse princípio quando diz: assim como o homem pensa em seu coração, assim ele é. Note que não diz assim como ele pensa superficialmente, mas em seu coração, ou seja, no nível profundo do subconsciente. Você não é o que deseja casualmente, mas o que acredita de verdade em sua mente mais íntima. Por isso, reprogramar o subconsciente é o segredo da transformação. Mas como reprogramá-lo de forma prática? Hill ensinava que é preciso usar a emoção como catalisador. Pensamentos frios não têm força para gravar no cofre, mas pensamentos carregados de emoção, seja entusiasmo, alegria ou gratidão, deixam marcas profundas. É por isso que ele sugeria repetir afirmações ao acordar e antes de dormir, quando a mente consciente está relaxada e o subconsciente está mais receptivo. Nesses momentos, o que você declara entra direto no cofre, sem resistência. Outra ferramenta poderosa é a gratidão antecipada. Quando você agradece, como se já tivesse recebido, o subconsciente entende que aquilo já é realidade e começa a organizar tudo ao redor para corresponder a essa ordem. Dizer, por exemplo, sou grato porque o dinheiro flui abundantemente em minha vida, cria uma frequência tão poderosa que o subconsciente passa a trabalhar incansavelmente para confirmar essa gratidão. No entanto, o cofre subconsciente também é vulnerável à influência negativa de outros. Se você convive diariamente com pessoas que reclamam, que dizem que enriquecer é impossível, que criticam seus sonhos, seu subconsciente absorve essas sementes. É por isso que Hill insistia na importância de proteger a mente contra opiniões destrutivas. Ele recomendava formar um círculo de pessoas que acreditassem em seus sonhos, um mastermind positivo, para manter o cofre abastecido com sementes de prosperidade. Talvez você já tenha vivido isso, momentos em que tudo parecia dar errado, mas uma ideia repentina surgiu em sua mente e resolveu o problema. Isso é o subconsciente atuando. Ele conecta informações que você nem percebeu, cria soluções e envia através da intuição. Quando treinado corretamente, ele se torna um aliado imbatível na geração de riqueza, mas quando negligenciado, pode se transformar em seu maior inimigo, reforçando padrões de fracasso e sabotagem. O código da mente que atrai dinheiro sozinho exige disciplina mental. Assim como você não deixaria qualquer pessoa colocar objetos indesejados em um cofre físico, você não pode permitir que qualquer pensamento ou palavra se instale no seu subconsciente. Seja seletivo, seja vigilante, seja intencional. Cada vez que você planta riqueza nesse cofre, você está mais próximo de viver em abundância. Cada vez que planta medo, você atrasa sua prosperidade. A escolha é sua, todos os dias. Pare agora e reflita. O que você tem colocado no cofre da sua mente? Quais frases repete com mais frequência? Quais imagens alimenta antes de dormir? Se a resposta não estiver alinhada com prosperidade, é hora de mudar imediatamente. Comece hoje a alimentar seu subconsciente com imagens claras de abundância, palavras de poder e gratidão antecipada. Lembre-se, o cofre nunca descansa. Ele está sempre transformando em realidade aquilo que recebe. Portanto, seja o guardião do seu cofre secreto e grave nele apenas códigos de riqueza. O poder do Mastermind. Napoleon Hill revelou que ninguém, absolutamente ninguém, conquista grandes fortunas sozinho.
Por trás de cada império, de cada milionário, de cada visionário que estudou, havia sempre um grupo de mentes conectadas, somando energia, ideias e forças. A isso ele deu o nome de Mastermind. Essa não é apenas uma parceria ou uma amizade. É uma aliança espiritual e mental, onde duas ou mais pessoas se unem em perfeita harmonia, com um objetivo definido, criando um terceiro poder invisível. Esse poder se manifesta como uma inteligência superior, maior do que a soma das partes. Quando duas mentes se unem, nasce uma terceira que guia, inspira e abre portas que nenhuma delas conseguiria abrir sozinha. O Mastermind é uma das engrenagens mais poderosas do código da mente que atrai dinheiro sozinho, porque potencializa todos os outros elementos. O desejo ardente se torna mais forte quando é compartilhado com pessoas que acreditam em você. A fé se torna mais inabalável quando é reforçada por outros que vibram na mesma sintonia. O subconsciente é alimentado com confiança extra quando você convive com quem também repete palavras de poder e abundância. É como se cada mente fosse uma bateria carregada. Juntas, elas criam uma usina elétrica capaz de mover qualquer obstáculo. Hill aprendeu isso diretamente com Andrew Carnegie, um dos homens mais ricos da história. Carnegie revelou que seu segredo não estava apenas no aço que produzia, mas na rede de homens sábios e competentes que o cercavam, todos unidos em torno de um mesmo propósito. Ele dizia que poderia perder toda a sua fortuna e ainda assim reconstruí-la rapidamente porque tinha a seu lado o Mastermind. Essa era a verdadeira riqueza, o poder da união mental em harmonia. Mas não basta reunir pessoas ao acaso. O Mastermind exige alinhamento de propósito, confiança mútua e vibração positiva. Não adianta juntar-se a pessoas pessimistas, críticas ou invejosas, porque isso enfraquece o campo magnético. Hill insistia que devemos ser seletivos com quem deixamos entrar em nosso círculo íntimo. Se o subconsciente é um cofre secreto, o Mastermind é o exército que protege esse cofre e garante que nada o roube. É por isso que tantas pessoas fracassam. Tentam trilhar a jornada sozinhas, cercadas de vozes contrárias, e acabam desistindo antes de alcançar a colheita. O Mastermind também é responsável por abrir portas que você não conseguiria sozinho. Imagine que você deseja iniciar um negócio. Sua mente individual pode ter boas ideias, mas encontrará limitações. Quando se une a outra mente criativa, surgem soluções que você jamais teria pensado. Quando adiciona uma terceira mente disciplinada e uma quarta mente estratégica, o grupo inteiro se torna invencível. É como se o universo recompensasse a união, entregando inspiração que não seria concedida a um indivíduo isolado. Esse princípio também está na Bíblia. Onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei. A presença divina se manifesta na união. E Hill apenas traduziu esse princípio espiritual em linguagem prática de prosperidade. O Mastermind é a materialização do provérbio: o ferro afia o ferro e um homem afia o outro. Quando você se conecta com pessoas que acreditam em você e no seu propósito, sua fé se renova, seu desejo se intensifica e seu subconsciente recebe reforço constante de prosperidade. Hill foi categórico: a riqueza verdadeira é impossível sem o Mastermind. Você pode até conquistar resultados temporários sozinho, mas não sustentará a abundância duradoura. Sempre que olhar para histórias de grandes fortunas, encontrará uma rede de mentes conectadas. O poder coletivo é parte inseparável do código da mente que atrai dinheiro sozinho. Agora reflita: quem são as pessoas que formam o seu Mastermind? Você já tem um círculo de pessoas que acreditam nos seus sonhos, que incentivam suas metas e que vibram na mesma frequência de prosperidade? Ou você ainda está cercado de críticos, pessimistas e descrentes que plantam dúvidas no seu subconsciente? Se for o segundo caso,
é urgente que você faça mudanças. Isso não significa abandonar todos ao seu redor, mas ser seletivo com quem compartilha seus planos mais sagrados. Guarde seus sonhos apenas para aqueles que são capazes de protegê-los com fé e entusiasmo. Você pode começar seu mastermind com apenas uma pessoa. Um amigo, um mentor, um parceiro de negócios ou até mesmo um familiar que acredita em você. O importante é estabelecer o hábito de se reunir, conversar sobre objetivos, compartilhar vitórias e reforçar afirmações de prosperidade. Essas reuniões alimentam o cofre subconsciente com poder multiplicado. É como recarregar sua bateria interna em níveis exponenciais. Napoleon Hill dizia que quando duas ou mais pessoas se unem em harmonia perfeita, um poder invisível se coloca entre elas, orientando decisões e inspirando soluções. Muitos chamam esse poder de Espírito Santo, outros de inteligência infinita, outros ainda de energia universal. O nome pouco importa. O que importa é reconhecer que esse poder existe e que está disponível a todos que tiverem coragem de formar um mastermind. Talvez você tenha tentado enriquecer sozinho e falhou várias vezes. Talvez já tenha sentido que falta algo em sua caminhada. A resposta pode estar justamente aqui. Você ainda não se conectou ao mastermind. O código da mente que atrai dinheiro sozinho exige essa união. Porque a prosperidade nunca é apenas individual. Ela sempre transborda para outros. Quando você se conecta com pessoas certas, a abundância flui mais rápido, porque deixa de ser apenas um objetivo pessoal e se torna um propósito coletivo. Não subestime o poder disso. Comece a observar quem são as pessoas que elevam sua energia, quem desperta em você entusiasmo, quem acredita mesmo quando você duvida de si. Esses são os candidatos ao seu mastermind. Valorize-os, una-se a eles, cultive essa aliança. Com o tempo, você perceberá que sua vida financeira começará a mudar de maneira natural, porque seu subconsciente estará recebendo diariamente doses reforçadas de prosperidade, alimentadas pela energia coletiva. O Mastermind é como um acelerador do código. Enquanto sozinho você daria passos lentos, em grupo você corre em velocidade multiplicada. É como trocar uma vela solitária por uma tocha flamejante que ilumina todo o caminho. Por isso Hill disse: onde há poder organizado de duas ou mais mentes, nada é impossível. A transmutação espiritual do dinheiro. Napoleon Hill revelou algo que poucos ousaram compreender. O dinheiro, antes de ser uma moeda, é uma energia espiritual. Muitos se perdem porque enxergam o dinheiro apenas como notas de papel ou números em uma conta. Essa visão limitada os aprisiona na corrida infinita do ter, sem jamais compreender o ser. O verdadeiro segredo do código da mente que atrai dinheiro sozinho está em entender que o dinheiro é a expressão visível de uma vibração invisível. Quando essa vibração é espiritualizada, o dinheiro deixa de ser apenas material e se transforma em força criadora. Hill chamava esse processo de transmutação. Transmutar é elevar, é transformar uma energia de nível inferior em energia de nível superior. Assim como o carvão pode se tornar diamante sob pressão, o desejo humano pode se tornar riqueza quando é transmutado em vibração espiritual. A grande maioria das pessoas se relaciona com o dinheiro com medo, apego ou ganância. Esses sentimentos baixam a frequência da mente e afastam a prosperidade. Já aqueles que compreendem o dinheiro como um canal de expansão espiritual conseguem atrair riquezas sem esforço desesperado, porque estão alinhados com o propósito maior do universo. A Bíblia confirma isso ao dizer: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Esse versículo não condena a riqueza, mas ensina a ordem correta. Espiritualidade primeiro, dinheiro depois. Hill traduziu esse princípio em termos práticos.
Quando você coloca o propósito acima do egoísmo, o dinheiro flui naturalmente. O código funciona porque a energia espiritual da abundância é infinita e aqueles que vibram em sintonia com ela tornam-se canais dessa abundância. Mas como aplicar a transmutação espiritual do dinheiro? Primeiro, mudando sua relação emocional com ele. Se você sente medo, ansiedade ou culpa ao pensar em dinheiro, está bloqueando o fluxo. O subconsciente interpreta essas emoções como ordens para afastar a prosperidade. É necessário substituir essas emoções por gratidão, alegria e senso de propósito. Diga a si mesmo: o dinheiro é meu aliado. Ele vem até mim para cumprir um propósito maior. Ao pensar assim, você transmute a energia de apego em energia de serviço e o fluxo começa a se abrir. Hill também ensinava que a imaginação é ferramenta essencial para a transmutação. Quando você visualiza o dinheiro não apenas como riqueza pessoal, mas como meio para ajudar outros, criar oportunidades e expandir o bem, você dá ao subconsciente uma razão nobre para atrair mais. Ele entende que quanto mais abundância trouxer, mais impacto positivo será gerado. Isso cria uma corrente imbatível de prosperidade. Outro ponto importante é compreender que o dinheiro precisa circular. Assim como a água parada apodrece, o dinheiro estagnado se transforma em peso. A transmutação acontece quando você aprende a fazer o dinheiro fluir, investir, doar, multiplicar, colocar em movimento. Cada vez que você faz isso com consciência e propósito, o subconsciente entende que você confia no fluxo universal e responde trazendo ainda mais. Hill dizia que a avareza é uma das maiores causas da pobreza, porque bloqueia o código espiritual da abundância. A transmutação também envolve elevar desejos terrenos em energia criadora. Hill falava sobre transmutar a energia sexual em energia de conquistas, e essa mesma lógica pode ser aplicada ao dinheiro. Quando você pega a emoção intensa que o dinheiro provoca e a redireciona para projetos criativos, empreendimentos ousados e visões grandiosas, você espiritualiza a energia financeira. O dinheiro deixa de ser um fim em si mesmo e se torna combustível para um propósito maior. Muitos não percebem, mas alguns dos homens mais ricos da história só alcançaram a abundância quando associaram seu trabalho a uma missão espiritual. Andrew Carnegie queria criar uma indústria, mas também acreditava que sua fortuna deveria ser usada para construir bibliotecas e expandir o conhecimento. Henry Ford não queria apenas vender carros, queria democratizar a mobilidade. Esses propósitos espirituais deram sentido ao dinheiro e abriram canais de prosperidade que o simples desejo de lucro não poderia abrir. Pergunte a si mesmo: qual é o propósito espiritual do dinheiro que você deseja atrair? Ele servirá apenas para acumular ou será canal para realizar algo maior? Essa resposta define a intensidade com que o subconsciente trabalhará a seu favor. Quando sua meta financeira se alinha com um propósito nobre, o universo conspira para acelerar sua realização. A transmutação espiritual também protege você dos perigos da riqueza. Quantas pessoas conquistam dinheiro e depois perdem tudo porque não estavam preparadas emocional e espiritualmente para lidar com ele? Hill alertava que a riqueza sem propósito é destruição, mas a riqueza transmutada em missão é bênção. É por isso que você deve decidir agora: sua prosperidade servirá apenas ao ego ou servirá ao bem maior? Ao tomar essa decisão, você aciona o código em sua forma mais elevada. O desejo ardente se mantém aceso porque é alimentado por um propósito eterno. A fé se torna inabalável porque você acredita não apenas em si, mas em algo maior que você. O subconsciente se torna aliado leal porque percebe que sua programação tem valor eterno. O mastermind se fortalece porque pessoas se unem com entusiasmo por uma causa que transcende o lucro.
Essa é a verdadeira transmutação. O dinheiro deixa de ser matéria e se torna espírito em movimento. Agora reflita. Como você pode começar a espiritualizar sua relação com o dinheiro hoje? Talvez seja mudando a forma como fala sobre ele. Talvez seja decidindo um propósito maior para sua riqueza. Talvez seja começando a agradecer pelo que já tem. O que importa é compreender que a transmutação espiritual do dinheiro é a chave que dá sentido a todo o código. Sem ela, a riqueza é vazia. Com ela, a riqueza é eterna. O código completo revelado. Depois de percorrer todos os elementos revelados por Napoleon Hill, é hora de unir as peças e enxergar o código completo. Esse código não é apenas teoria, é uma sequência viva que transforma a mente em uma máquina de prosperidade. O primeiro passo foi o desejo ardente, a semente do fogo interior que define o que você quer com clareza e intensidade. Sem esse desejo, não há movimento, não há ordem ao subconsciente, não há faísca para a engrenagem. O segundo passo foi a fé organizada, o campo magnético que dá força ao desejo, que o repete, o emociona e o transforma em convicção inabalável. É a fé que multiplica pensamentos e os envia ao universo como ordens a serem cumpridas. O terceiro passo foi compreender o subconsciente como um cofre secreto. É nele que todas as ordens são gravadas e de onde todas as realidades emergem. O subconsciente nunca dorme, nunca questiona, apenas obedece. Por isso, você deve vigiar o que coloca nele, transformando-o em guardião da sua riqueza. O quarto passo foi o poder do Mastermind, a união de mentes em harmonia que cria uma inteligência superior, multiplicando forças, fé e coragem. Ninguém conquista riqueza duradoura sozinho. O Mastermind é o acelerador que torna possível o impossível. O quinto passo foi a transmutação espiritual do dinheiro. A compreensão de que riqueza não é apenas matéria, mas energia espiritual que precisa ser colocada a serviço de um propósito maior. Esse passo dá sentido e eternidade à prosperidade, protegendo você da destruição e ampliando seu impacto no mundo. Agora, veja como tudo se conecta. O desejo ardente coloca você em movimento. A fé organizada dá direção ao movimento. O subconsciente guarda e multiplica essa direção. O Mastermind fortalece a jornada e abre caminhos. E a transmutação espiritual garante que a riqueza conquistada se torne bênção e não maldição. Essa é a sequência. Esse é o código da mente que atrai dinheiro sozinha. Hill passou anos coletando esses princípios, mas a chave estava sempre em nossas mãos, a mente. O dinheiro que você deseja não virá apenas de um trabalho extra, de uma sorte passageira ou de um contato influente. Ele virá quando sua mente estiver completamente alinhada com esse código. Quando isso acontecer, você verá mudanças em todos os aspectos da sua vida. Ideias começarão a surgir como faíscas de inspiração. Pessoas certas aparecerão como se fossem enviadas pelo destino. Circunstâncias inesperadas abrirão portas que pareciam fechadas. O universo responderá como se tivesse ouvido sua ordem, porque de fato o ouviu. Esse é o momento de refletir. Você tem aplicado esse código de forma consciente ou tem deixado sua mente à deriva, gravando ordens de escassez e medo? A resposta que der agora pode explicar sua situação atual. Mas a boa notícia é que nunca é tarde para reprogramar. A mente é plástica, sempre aberta a novos comandos. A partir de hoje, você pode decidir escrever no cofre subconsciente apenas ordens de prosperidade. Você pode formar seu mastermind, fortalecer sua fé, redefinir seu desejo e transmutar sua relação com o dinheiro. Talvez você se pergunte, e se eu falhar? A resposta é clara. Falhará apenas quem desistir. O código não falha, porque ele é lei universal.
Assim como a gravidade nunca deixa de funcionar, esse código também nunca deixa de responder. A diferença é que poucos têm coragem de persistir até o fim. A maioria abandona antes da colheita, vivendo a vida inteira com a sensação de que a riqueza era impossível. Mas você não está aqui por acaso. Está ouvindo essas palavras porque existe dentro de você uma chama que se recusa a se apagar. Essa chama é prova de que o código já começou a agir em sua vida. Napoleon Hill dizia: tudo o que a mente do homem pode conceber e acreditar, ela pode alcançar. Esse é o resumo do código. Conceber é imaginar com desejo ardente. Acreditar é ativar a fé organizada. Alcançar é deixar o subconsciente trabalhar, apoiado pelo mastermind e guiado pela transmutação espiritual. Esse é o círculo completo. Quando você internaliza esse processo, o dinheiro deixa de ser perseguição e passa a ser consequência natural. Agora quero pedir algo a você. Escreva nos comentários se já sentiu em algum momento da sua vida o código agindo, seja através de uma ideia repentina, de uma oportunidade inesperada ou de uma pessoa que apareceu na hora certa. Compartilhe sua experiência, porque ao fazer isso, você fortalece sua fé e inspira outros a acreditarem também. Essa interação é parte do mastermind coletivo que estamos formando aqui. E por fim, grave esta lição: a riqueza não começa no bolso, começa na mente iluminada pela fé. Se você deseja transformar sua vida financeira, comece hoje ativando o código. Declare seu desejo, alimente sua fé, programe seu subconsciente, forme seu mastermind e espiritualize sua relação com o dinheiro. Faça isso com constância e verá sua realidade mudar de forma que muitos chamarão de milagre. Mas você saberá que foi apenas a lei funcionando. Agora, antes de encerrar, peço que curta este vídeo, compartilhe com alguém que precisa dessa mensagem, inscreva-se no canal e ative as notificações. Ao fazer isso, você não apenas apoia este trabalho, mas também reforça em sua mente o compromisso de seguir nessa jornada de prosperidade. A cada passo, lembre-se, o código está em você, basta ativá-lo.